Fala galera, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é impedimento e suspeição. Vamos analisar alguns aspectos, algumas coisas importantes para a sua prova. Fica com a gente, não vamos esgotar o assunto, porque não é nossa pretensão, demandaria um tempo muito maior, mas você vai adquirir bastante conhecimento. Lá no 252 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá exercer a jurisdição. Esse termo, embora não fale impedimento, porque nós vamos ver no outro artigo, fala o juiz estar-se-á por suspeito, aqui é a condição de impedimento. E aí, existe um macete que vocês vão ver na internet e tal, impedimento, suspeição. O impedimento, aquelas regras trazidas pelo Código, tem caráter objetivo. A suspeição tem caráter subjetivo. Bom, mas aí você vai perguntar, pô, Mena, mas esse negócio de subjetivo e objetivo fica meio confuso na minha cabeça. Não vai não, fica comigo, presta atenção. O impedimento tem caráter objetivo. O que é o caráter objetivo? É aquela situação em que qualquer pessoa comum interpreta do mesmo jeito. E aí o que a gente aproveita aí, a doutrina fala do chamado homem médio. Então, o objetivo é aquilo que qualquer pessoa comum, qualquer homem médio interpreta do mesmo jeito. Já o subjetivo, a gente pega uma interpretação seguinte, é pessoal, é uma coisa íntima, é uma coisa que cada um tem o seu sentimento, a sua visão, a sua interpretação. Então, na suspeição, as circunstâncias são subjetivas. Cada pessoa interpreta de um jeito. Vamos lá, a gente vai falar de cada um e vamos trazer esse comentário, né? Beleza. Primeiro, se tiver funcionado como cônjuge ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, incluindo o terceiro grau como defensor, como advogado, Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Bom, o vínculo de parentesco trazido aqui, né, tem caráter objetivo, uma vez que não depende de interpretação, é parente, tem vínculo, parentesco? Tem. Então, tem impedimento. Beleza. O que a gente vai ter que ter cuidado é que a gente vai ver que tem situações que dá a entender que é subjetivo, por exemplo, e é objetivo, e na suspeição vai ter a situação que vai parecer que é objetivo e é subjetivo, a gente vai falar de cada um. Aguenta aí. 2. Ele próprio, o juiz, houver desempenhado qualquer das funções como testemunha, ou servindo como testemunha, perdão. Então, se o juiz tiver desempenhado anteriormente, né, como defensor, como advogado, como Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, porque, veja bem, existem muitos casos de juízes que foram serventuários da justiça, de juízes que foram defensores públicos, de juízes que foram advogados, de juízes que foram delegados de polícia, dentre outras hipóteses. E aí presta concurso, passa juiz, e aí vem a cair aquele processo, né, com ele. Então, nesse caso, ele está impedido. Continua o impedimento. Tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre aquela questão. Bom, aqui ocorre o seguinte, muitas vezes o magistrado ingressa na magistratura como juiz de direito, na primeira instância. Passado o tempo, né, ele vai ser promovido a desembargador. E muitas vezes, aquele processo que ele sentenciou vai sofrer recurso e esse recurso vai para o tribunal. E quando ele, formando lá uma Câmara, vai julgar aquele processo, aquele recurso,
O juiz que sentenciou foi ele. Então, ele está impedido. A gente não pode esquecer também que nós temos o STJ e temos o STF. Esse juiz que julgou o processo, ou até mesmo esse desembargador que participou do processo, esse processo pode ir para o STJ, pode ir para o STF. E agora, ele era juiz, agora ele é ministro. Ele vai apreciar alguma espécie de recurso. Também se aplica no caso dos tribunais superiores, no STF e STJ. Então, vou ter aqui conclusão, né? Participação na primeira instância, ou seja, no primeiro grau de jurisdição, que é o termo técnico, tem caráter objetivo, porque todos entendem da mesma forma, está lá o nome dele lá como juiz que decidiu. Beleza, sem problema. Inciso 4, continuamos com o impedimento. Ele próprio, o juiz, o cônjuge ou parente do juiz, consanguíneo e linear retocolateral até terceiro grau, incluindo, for parte ou diretamente interessado no feito, no processo. Aí, olha só, quem tem interesse é subjetivo. Aí a gente começa a ter a primeira dificuldade. Por quê? Porque uma coisa que pode ser do meu interesse, pode não ser do seu interesse. Então, quando aparece a palavra interesse, é uma coisa pessoal, é uma coisa subjetiva. O que desperta interesse para uns, para outros não interessa. Ah, tem gente que é apaixonada por futebol. Tem gente que não está nem aí. Então, interesse traz a ideia subjetiva. Mas nós estamos falando de impedimento. Impedimento é objetivo. E aí, o examinador, ele é maligno. Ele está em casa agora pensando, como é que eu vou derrubar o candidato que está estudando bastante? Aí ele vai botar isso aqui para você. E aí a gente vai entender, né? É uma exceção. E aí, como é que a gente interpreta pelo caráter objetivo? Pelo vínculo de parentesco. Então, se ele ou o parente dele, né, for parte ou diretamente interessado, se for parte ou tem interesse, o vínculo do parentesco é que traz o caráter objetivo, não é o interesse. Então, veja bem, esse inciso 4 poderia tranquilamente estar lá na suspeição, por exemplo, mas está no impedimento. Então, eu alerto você o seguinte, esse você tem que salvar na tua mente, esse você não pode esquecer, que essa palavra tem interesse, é interpretado no contexto geral como objetivo, então é impedimento. Beleza, e aí fala assim, nos juízos coletivos são os tribunais, né, onde você não tem um juiz julgando sozinho, né, você tem lá um órgão colegiado. Não poderão servir no mesmo processo, e aí é impedimento, juízes que foram entre si, parente consanguíneo afim ali a reta colateral até terceiro grau, inclusive. Então, num caso desse, como é que a gente resolve para que você faça um raciocínio? Ah, mas foram compor a mesma Câmara, né, ou a mesma turma, juízes que são parentes. Quem é que fica, quem é que sai? O mais antigo fica, o mais novo sai. Né? Não vai poder participar daquele julgamento. Beleza. Vamos agora para a suspeição. Artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E aí aquele macete, né? Suspeição é subjetivo, impedimento é objetivo. Vamos lá, ainda tem muita coisa para a gente falar. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, qualquer das partes. Amizade e inimizade não tem dificuldade, é subjetivo. Porque eu posso ser muito amiga de uma pessoa e você tá nem aí. Eu posso ser inimigo de uma pessoa e você tá nem aí. Então, amizade e inimizade é uma coisa subjetiva, uma coisa íntima. Cada um tem aquele sentimento, né? Agora, olha só, cuidado. O maligno pode botar você nessa.
a amizade ou inimizade do juiz com o advogado da parte. Bom, estranho, né? Será que esse juiz vai ser imparcial? Só que tem o seguinte, meus amigos, a doutrina majoritária entende que não gera suspeição. O que o juiz deve fazer, ele não está obrigado a fazer, é se declarar suspeito por razão de foro íntimo. Nós vamos ver daqui a pouco que o Código de Processo Penal, a gente sabe que lá no início, lá, salvo engano, o artigo 2, fala que admite interpretação analógica. E a doutrina de jurisprudência entende, inclusive o STF, que cabe analogia em caso de o juiz se manifestar suspeito por razão de foro íntimo. Então, se ele é amigo ou inimigo do advogado de uma das partes, ele não deve funcionar nesse processo. Mas não é caso de suspeição do Código de Processo Penal. Ele pode invocar analogia ao Código de Processo Civil e se declarar suspeito por razão de foro íntimo. Continuamos na suspeição, né? Ele, o cônjuge ou a descendente estiver respondendo a processo por fato análogo. Aqui mais uma dúvida. Se ele, né, o ascendente, descendente, alguma pessoa ligada a ele, no seu vínculo de parentesco, estiver respondendo a processo por fato análogo, bom, aí você pensa, vínculo de parentesco é objetivo. Mas aí fica o seguinte, para a gente entender como subjetivo, a gente pensa o seguinte, se ele, se o cônjuge, se o ascendente, se o descendente estão respondendo ao processo parecido, ele tem interesse em decidir de alguma forma, de modo que abra um precedente para que seja até inclusive incluído lá no outro processo como uma decisão que foi apresentada, que já teve manifestação judicial e que, para manter a igualdade, a equidade, né, a segurança jurídica, aquele outro juiz decida com os mesmos parâmetros que ele. Então, existe um interesse em que pese trazer para nós o vínculo de parentesco. Então, olha só, outra exceção. Né? No impedimento, nós falamos lá a hipótese que poderia ser interpretada como subjetivo. E agora nós estamos na suspeição e temos aqui informações que nos induzem a interpretar como vínculo de parentesco objetivo, o que não é. Então, ó, essas questões que induzem a gente a erro, o maligno adora. E a gente não pode perder esse ponto. Continuamos. Se ele, o cônjuge, parente consanguíneo até terceiro grau, sustentar demanda ou responder a processo tenha sido julgado por qualquer das partes. Bom, se o parente sustenta uma demanda, e aí outra coisa, está falando o cônjuge, o parente até terceiro grau, o vínculo de parentesco. Sustente demanda ou responda a processo que tem que ser julgado por qualquer das partes, aí se alguma das partes vai julgar aquela demanda, ele tem interesse. Se ele tem interesse, é questão de suspeição, porque é subjetivo, não é objetivo. Então, essas questões, esses incisos que trazem vínculo de parentesco, eu tenho que ter muito cuidado, porque nós estamos vendo alguns casos que o vínculo de parentesco não é o predominante no raciocínio. É trazer a ideia de que tem um vínculo de parentesco, mas isso aí traz aí um interesse do juiz decidir de alguma forma. Continuamos. Se ele tiver aconselhado qualquer das partes. Bom, a gente parte da seguinte premissa. Se o juiz se deu a oportunidade de alguma parte de vir falar com ele e ele aconselhou,
no momento que você passa para o aconselhamento, você acaba se envolvendo no problema. E se ele se envolveu, houve sentimento. Se ele teve sentimento, ele é subjetivo e ele está suspeito para decidir aquela demanda, né? Agora, o que a gente tem aí na doutrina, especialmente? Muitas vezes o juiz aconselhou, mas não entrou no mérito, não trouxe solução. Procurado lá por uma das partes, fala, olha, procura um advogado, ou converse com o seu advogado, né? De repente, mas excelência, se por um acaso for favorável, desfavorável, etc., converse com o seu advogado. Ele vai saber, com certeza, os caminhos a seguirem em caso de favorável ou desfavorável o seu processo. Ele não está se envolvendo com ninguém. Ele está dando uma orientação totalmente imparcial. Então, ele não está dizendo como ele pretende, como ele pensa, ele não pode se envolver. Não, eu entendo que é assim, eu penso, a minha posição jurídica é essa, e ele está se envolvendo. Então, essa é que é a situação de suspeição. O simples aconselhamento, em tese, não gera suspeição. Tem que saber o que ele falou, o que eles conversaram, beleza? Então, você vai fazer uma prova discursiva, uma prova oral, especialmente, cuidado com essa colocação do maligno, tá? Porque o fato de conversar e orientar a pessoa de alguma forma, sem se posicionar como ele interpreta, sem transparecer qual é a sua posição jurídica, isso não gera por si só a suspeição do juízo. 5. Se ele for credor, se ele for devedor, se ele for tutor ou curador de qualquer das partes. Bom, veja bem, se ele é credor, devedor, claro que ele tem interesse em decidir. Então, se ele tem interesse, é subjetivo, é suspeição. Não tem muita dificuldade, né? 6. Se ele for sócio, for acionista, for administrador de sociedade interessada. Se a sociedade está interessada e ele é sócio e acionista, ele também está interessado. Se ele está interessado, é subjetivo. Se é subjetivo, é suspeição, esse não tem dificuldade. E aí vamos falar algumas coisas importantes. A suspeição do juiz é causa de nulidade absoluta, conforme lá o 5641 do Código de Processo Penal, que fala, a nulidade ocorrerá no seguinte caso: incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Veja bem, aqui é um tema que existe uma discussão doutrinária, mas a maioria entende que é nulidade absoluta. Já o impedimento é de maior gravidade, acarreta a inexistência do ato jurídico, que são insanáveis e que não se corrigem. A doutrina e a jurisprudência entendem que o rol, a relação daquelas hipóteses de suspeição, lá do 254, é apenas exemplificativo. Prova disso que admite interpretação extensiva, interpretação analógica, e nós falamos ainda há pouco, do Código de Processo Civil, que fala da suspensão por foro íntimo. O foro íntimo não tem no Código de Processo Penal, mas os tribunais superiores, incluindo o STF, aceitam como suspeição, em analogia ao Código de Processo Civil, a suspeição por foro íntimo. Beleza, já o rol dos impedimentos são taxativos, são números clausos, não dando margem de interpretação extensiva. Então, para a gente fechar esse raciocínio, o rol, aquelas hipóteses de suspeição, são apenas exemplificativos, números abertos, cabe interpretação extensiva, cabe analogia, cabe, em alguma hipótese, acrescentar alguma coisa como é suspeição por foro íntimo. Já o impedimento é taxativo, são aquelas e mais nada. É números clausos, número fechado. Beleza?
Então é isso aí, galera. Eu sou o professor Mena. Me acompanha no YouTube, prof.mena. Se inscreve no canal, dá o seu like. Se inscreve lá no meu Instagram, @prof.mena. Eu te encontro no próximo vídeo. Bons estudos e sucesso!